Obrigado a você que chegou agora na RIC Record TV. Obrigado por escolher aqui a RIC Record para ficar bem informado. Essa história que a gente vai contar para você a partir de agora é uma história exclusiva, só para você que está aqui no Balanço Geral. E ela diz respeito à confiança e quebra de confiança, à crueldade, à covardia e também à dor. Porque o relato e o desespero de uma mãe que a gente vai mostrar agora chama muito atenção. Essa mãe, gente, diz que encontrou o filho, imagina essa cena, uma criança de 4 anos, sem roupa, na casa de um vizinho. A mãe chega na casa desse cidadão que está cuidando do filho, a criança está sem roupa. Não só a criança, um homem de 50 anos, está pelado também no meio da sala. O menino contou que foi abusado pelo homem de mais ou menos 50 anos. A família mora no Cajuru, alô Cajuru, em Curitiba, vocês que estão junto com a gente, provavelmente ouviram falar, se não ouviu, tem informação exclusiva para vocês. Essa família está em estado de choque. Depois que essa mãe pegou o vizinho no flagra, aí começaram as denúncias, né? Muitas denúncias apareceram. Thaís Travensoli mergulhou de cabeça nessa história, trouxe relatos exclusivos e eu te convido a ver. Põe no ar. Tremor de pânico, de nervosismo. O relato dessa mãe é forte. Ela conta que viu o filho ser abusado pelo vizinho. Meu filho não brinca, meu filho come tudo os dedos, tá com os dedos no vivo. Não faz mais nada, ele era uma criança que brincava o dia inteiro. Ele tá muito revoltado, não brinca mais. Nas mãos, boletim de ocorrência, documentos de hospital e guia para atendimento psicológico para o filho, um menino de 4 anos. Com exclusividade, o Balanço Geral conta a denúncia grave contra um homem, morador do bairro Cajuru. Tava trocando a fralda da minha sobrinha. Aí o suspeito chamou meu filho para dar doce. Como ele sempre chama, que ele é acostumado a dar doce, meu filho foi. E nisso eu estava trocando a fralda no quarto e falei para ele vir buscar. E eu estranhei que ele demorou. A hora que eu terminei de trocar a fralda dela, eu entrei dentro da casa e ele estava abusando do meu filho no sofá. Nós vamos entrar na casa, porque os vizinhos ficaram com a chave e com a autorização do dono liberou a nossa entrada. Eles nos contam que o sofá estava desse lado aqui, na sala. Foi exatamente aqui que a mãe diz que presenciou o abuso. A casa, inclusive, tem alguns sinais de peças que foram quebradas, algumas coisas que foram quebradas, porque a população se revoltou bastante no último domingo. Eu fiquei muito desesperada. Foi minha irmã que pegou ele e levou ele na frente do suspeito e perguntou tudo para ele na frente dele. Ele confirmou na frente dele que ele tinha feito. E esse homem dizia o quê? Não dizia nada, ele só dava risada. Olhava com uma cara de deboche e dava risada. Ela diz que o menino contou que antes ele já havia sido levado para o quarto. Minha reação foi só perguntar para ele o que tinha acontecido e ele contou tudo. Ele falou, a gente está brincando de babá. Eu falei, brincando como? Dele, mãe, ele tá mexendo aqui em mim e aqui. Segundo os vizinhos, ninguém nunca desconfiou de nenhuma atitude do homem. Nesse tempo, morando na região, ele era visto como alguém gentil e costumava entregar doces para as crianças. Sempre foi bonzinho, trabalhador, não é uma pessoa que demonstrava isso, nunca demonstrou isso. Sabe, a gente até tinha dó dele porque a esposa dele bebia demais e xingava ele com palavras. Onde estava esse homem? Eu não sei, ele fugiu na hora do nervoso, tava todo mundo desesperado, ele fugiu. 3 dias antes do caso envolvendo o menino, esta outra mãe que mora na mesma rua conta que presenciou uma cena estranha do homem com a filha. Minha filha estava um dia brincando e ela se pendurou no portão. Quando ela se pendurou no portão, ele fez um toque suave, assim ó, nas partes íntimas dela. E eu achei que tinha sido impressão minha. Quando aconteceu, né, o que aconteceu com o menino, eu tinha certeza que aquilo era verdade, porque eu vi ele fazendo esse toque na minha filha. Os casos não seriam recentes. Essa outra mulher que conversou com a nossa equipe conta que a irmã dela teria sido abusada pelo homem há cerca de 1 ano e meio.
Eles eram vizinhos em outra rua no bairro Cajuru. Na época elas nem me falaram, elas me falaram agora isso, né? E falou pra minha mãe e pro meu pai que ele tinha passado a mão nas partes íntimas dela e saído do local quando ele estava bêbado. Ele dava dinheiro pras crianças. Na verdade, ele tratava as crianças com muito carinho. A gente que via de longe, assim, a gente via que ele tinha muito carinho pelas crianças. A gente achava que era, né? Nós não sabemos o novo endereço desse homem, mas a nossa equipe teve acesso ao telefone da nora dele. A gente vai fazer contato agora para saber se ele quer se pronunciar sobre essas graves acusações. Este número está configurado para não receber recados. Nem toca, não conseguimos contato com a nora dele. Em nota, o NUCRIA, Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes, informou que a Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso. Algumas pessoas já foram ouvidas e outras testemunhas devem ser ouvidas no decorrer das investigações. Ele destruiu a minha vida, ele acabou com a minha vida. Eu não tenho mais vida, não aguento mais. Eu só quero que ele pague pelo que ele fez, porque eu vi ele fazendo. Isso tá me doendo demais. Eu não aguento mais. Eu passo mal, eu não como, eu não faço mais nada. Ele acabou com a minha vida. E eu só queria que ele pagasse pelo que ele fez. Queria pedir para o nosso capitão, Cris, colocar todo mundo aqui na tela. A Thaís Travensoli vai falar pra gente sobre isso um pouco mais. O que aconteceu, gente? O que me chamou a atenção, viu, Thaís, dessa história? Cadê a Thaís, gente? Tá vindo? Tá aí. O que me chamou a atenção, Thaís, foi que você falou, e a menina falou pra você, porque ele é bonzinho. Ele é bonzinho. É claro que ele é bonzinho. É sendo bonzinho que ele consegue o que ele mais precisa. É sendo bonzinho, Thaís, que ele consegue as presas dele. Dando doce, dando ali, daí já começa uma carícia. Esses relatos, eles são fortes, Thaís. São extremamente fortes, Emanuel, e ela contou pra gente exatamente por isso toda essa indignação da mãe também, porque era inacreditável que esse homem pudesse fazer isso. E as outras mulheres, as outras mães na rua também disseram, não dava para imaginar, não dá para imaginar que ele fosse capaz de cometer esse crime. Ele costumava comprar aqueles pacotes grandes de bala, de doces, alguns chocolates com recheio, aquele que as crianças gostam bastante, ia no portão e falava, para você, chamava pelo nome também. Nesse um ano conquistou a confiança. Inclusive, outra mulher que gravou com a gente nessa reportagem, ela tem um comércio nessa rua, diz que tem crianças também e que um dia suspeitou de uma atitude dele no portão, que teria levado a mão até perto do portão, a menina dela estava ali, mas ainda assim ela não quis acreditar. Agora, com o relato dessa mãe, ela já falou, opa, pode ser que ele tenha sim feito alguma coisa com a minha filha, por conta desse relato dessa outra mãe. Ele costumava entregar os doces exatamente para ter essa confiança. E até por isso que no último domingo, essa mãe, Emanuel, ela permitiu que o menino fosse, porque ele apareceu no portão, chamou para entregar o chocolate e ela disse, pega lá, filho, não tem problema, pega lá, a mãe já vai. Quando ela terminou de trocar as fraldas, trocar a fralda de uma sobrinha, ela foi rapidinho atrás do filho. Ela disse que sentiu alguma coisa diferente, abriu o portão e ali ela acabou entrando na casa e se deparando com essa cena. Mas veja que ela mesma não tinha visto nenhum problema em pegar o chocolate, porque é uma pessoa que está ali há um ano, Emanuel. Como é que você vai imaginar que vai fazer alguma coisa de errado? Jamais vai imaginar. E Thaís, doutora Márcia, e você que está nessa roda de conversa na sua casa com a gente, veja que o que faz esse cidadão, as pessoas, né, que abusam, é uma coisa meio sutil. Ele dá uma encostada que as pessoas não sabem se aquela encostada, doutora Márcia, é de fato uma encostada ou não. Eles jogam com a dúvida. É dessa forma que eles se portam. Ele é bonzinho, doutora, e ele vai pela beirada, digamos assim, para atacar essas vítimas, né? Os abusadores de criança, eles têm um procedimento, primeiro, conseguir exatamente essa aparência de boa pessoa, né? Trabalham, tem uma campanha do agasalho, ele já dá a blusa dele, enfim. Ele demonstra que está integrado com a sociedade, que ele é uma pessoa de bem, mas ele tem uma tendência a se aproximar de crianças. Naquele momento ele se aproxima, ele busca essas crianças para mais próximo dele,
até conseguir a confiança tal de realmente que essas crianças possam frequentar a casa dele ou ambientes em que ele se encontre sozinhos com ela. E aí sim, ele exercita uma violência maior, ou seja, não necessitaríamos que acontecesse mais nada. Nós temos um adulto e uma criança nus os dois. Esse fato de nós termos os dois pelados, em si já é uma situação que não precisamos de outra comprovação. Não precisa, não precisamos de um toque maior para você ver que está errado, né? Essa nossa discussão tá boa também no YouTube. Tem muita gente nesse momento com o YouTube do Balanço Geral discutindo, falando sobre essa questão. Agora, é um aperto de mão que às vezes a mão fica um pouco mais de tempo na criança. É uma passada de mão, né? Tudo isso são indícios. Queria mais uma vez colocar a Thaís Travensoli nessa história. Thaís, você tentou contato com uma conhecida dele, ela sequer atendeu. Você agora há pouco passou a informação que ele nem na cidade está mais. Será que esse homem está vendo agora a gente discutir sobre ele aqui no Balanço Geral, Thaís Travensoli? Sim, Emanuel, isso que também nos chama a atenção. A gente está tentando contato com esse homem, conseguimos o contato de uma familiar, né? Ligamos, como foi possível ver nessa reportagem, ninguém nos atendeu. Os vizinhos também disseram para a gente que já na sequência ele saiu dali e veja que nem voltou com os familiares para pegar as coisas. Nós temos a informação, inclusive dos familiares dessa criança de 4 anos de idade, que esse homem estaria agora na Lapa, na região metropolitana de Curitiba. Já existe uma investigação por parte do Nucria, que é o núcleo que cuida desses crimes relacionados às crianças. Agora há pouco, como a gente viu na reportagem, em nota, eles nos disseram que já estão ouvindo testemunhas, que outras pessoas serão ouvidas, porque é importante reforçar, Emanuel, não apenas o caso desse menino de 4 anos de idade, mas como a gente tem visto nessa reportagem, outros 2 casos. E nas redes sociais, a partir do relato dessa mãe, outras pessoas também começaram a se manifestar. Nós, inclusive, agora há pouco conversamos com a delegada, a doutora Patrícia Paz, ela que é aqui do Nucria, não pôde falar exatamente deste caso, né, desse menino de 4 anos de idade, mas falou de outras dicas que são importantes para os pais, para os responsáveis que estão assistindo. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar essa entrevista aqui no Balanço Geral. A doutora, inclusive, reforçou, Emanuel, da importância de tomar os cuidados com relação à internet, porque tem essa maneira de agir também pessoalmente, com doce, dinheiro também. É importante a gente falar aqui nessa entrada ao vivo, Emanuel. Esse homem, segundo os vizinhos, também dava dinheiro para as crianças. Ele tinha essa mania de entregar também algumas moedas, assim ele conquistava também a confiança. Ele aliciava, é uma forma de aliciar. Eu sou da cidade da Lapa, Lapa tá vendo, claro, o Balanço Geral, a audiência na Lapa é muito grande. Atenção você, surgiu aí, pipocou aí um homem de 50 anos, surgiu hoje, ontem, quando soube que estávamos fazendo a reportagem. Toma cuidado, entra em contato com a polícia. Ele está sendo procurado, ele precisa esclarecer isso. Cris, aumenta para mim um documento. Agora há pouquinho a gente mostrou um dos documentos, assim, que tem um destaque. Se eu não me engano, é um boletim que fala exatamente sobre isso. Porque, doutora, nesse caso, veja aí, vamos ver, o que está dizendo ali, ó. Descrição relata que seu filho de 4 anos de idade teria sido abusado sexualmente pelo senhor tal. Que os fatos ocorreram na residência do suspeito, tendo mesmo pegado nas partes íntimas da criança. Cabe ressaltar que logo após o fato, a polícia militar foi acionada, gerando um protocolo de atendimento. É o relato. Relato simplesinho, pequenininho, doutora Márcia, mas que diz muito, É o BO, né? O boletim de ocorrência, a gente diz que é a bola no meio do gramado. Aqui começa o jogo, né? Então, nós somos de dados mínimos para que a gente possa, a partir daí, evoluir até com os exames, a oitiva da criança, a oitiva de outras pessoas no entorno, né? Mas tenha certeza que toda vez que nós deparamos, e já falamos isso aqui antes, nos deparamos com um abusador de crianças, eles são crônicos. Essa não foi a primeira, no ano passado não foi a primeira, no ano anterior não foi a primeira. Então, há uma revisão dos pais que tenham crianças nessa faixa etária que é a de ataque dele, ou seja, entre 3 e 11 anos, muito provavelmente, né? Que essas pessoas revisem esse tipo de relacionamento que teve com seu filho. Tentou alguma aproximação, de repente dá uma conversadinha e se vê que essa situação realmente tem uma sustentação, que leve ao conhecimento da delegacia de polícia. Por quê?
Porque quanto mais relatos nós temos, mais crimes nós temos, mais tempo nós podemos manter essa pessoa afastada. Porque o abusador de crianças só para de abusar quando não tem acesso a crianças. Nessa lógica, doutora Márcia, se esse homem surgiu no Cajuru há um ano, apareceu lá, vai saber se anteriormente já não tinha acontecido a mesma coisa num outro local. Aí ele precisou sair. Levantou acampamento, que é o que eles fazem, né, doutor? Levanta acampamento, vai para uma outra região. Veja que ele espera um ano. Ele fica um ano ali, observando, ganha confiança. Gente, para essa mãe ter deixado uma criança na casa do vizinho, é porque essa mãe confiava. E aí algumas pessoas podem apontar o dedo, doutor. Falar, ah, mas ela deixou a criança com esse rapaz. Cadê a mãe? Sempre tem essa história, cadê a mãe? A mãe confiava porque esse cidadão ganhou a confiança da mãe. Não podemos culpar a vítima, né? A mãe aqui também é, de alguma forma, a vítima. Não podemos culpar a vítima. A culpa sempre é do agressor, em todas as situações, né? É claro, ele faz todo um ninho no entorno dele, ele faz toda uma coreografia no sentido de buscar essa confiança dos pais primeiro, inclusive, né? Quando eles vão lá e dão uma bala, às vezes um dinheirinho que acaba indo para a mamãe comprar um leite também, ele acaba conquistando aquela ideia de, nossa, o cara é uma pessoa tão boa, uma pessoa tão boa que quer estar conosco. Nós não dizemos que as pessoas têm que sair por aí metralhando os vizinhos que são legais, não é isso, mas não temos por que também passar a confiar em alguém que como você bem usou o termo, que assedia as crianças, que vai lá e coapta elas, que vai lá... Ele alicia de alguma forma. Tenta esse aliciamento, e esse aliciamento não é só da criança, ele tem que ser da família inteira. Dá um assim trabalho. Que acontece. Exatamente. É quase que o trabalho dele, né? Thaís, você conversou com a delegada. Eu acho que muitos pais, quando a gente coloca isso no balanço geral, você que é pai que está com a gente, deve ficar com o cabelo em pé, né? Criança de 4, 5, 6, 7, 8 anos. Qual é a dica, Thaís, passada pelos especialistas? Pois é, Manuel, nós conversamos com a doutora Patrícia Paz aqui no Nucria, que é o núcleo que cuida desses crimes relacionados a crianças e adolescentes, e ela falou de alguns sinais que é importante se alertar. Então, se a criança começa a ficar muito ansiosa, no caso desse menino especificamente, a mãe disse pra gente que ele tá roendo as unhas, tá muito ansioso, tá evitando de brincar. Também alguns sinais da criança deprimida são sinais que podem apontar também um abuso. Nós separamos um trecho importante da entrevista com a delegada, a gente vai ouvir agora. Normalmente essas crianças elas têm mudanças de comportamento, né? Podem desde de começar a ficarem mais agressivas, mais retraídas, até mesmo sintomas mais graves. É importante também entender que esses pedófilos, o que eles costumam fazer? Se utilizam ali de uma relação de confiança. Eles inicialmente ali buscam conquistar a confiança dessas crianças para depois então iniciar a prática de crimes. Isso é muito importante dizer que a Polícia Civil ela já está capacitada, já tem profissionais capacitados de acordo com a nova legislação que exige técnicas para a oitiva dessas crianças. Então, sim, podem nos procurar, registrem um boletim de ocorrência, essa criança já vai ser agendada para ela ser ouvida por um profissional capacitado e aí as investigações vão prosseguir. Vão se colher outros depoimentos, os policiais fazem outros tipos de diligências investigativas. Então, são vários elementos para se chegar ali a um indiciamento ou não de um suspeito. Tem que se atentar aos sinais e, em muitos casos, essa violência, esse abuso acontece com pessoas que são da família, com o tio, com o sobrinho, com o pai. Então, é muito difícil também analisar, né, Emanuel? Por isso que a orientação é realmente se atentar aos sinais dessa criança e, se for uma criança um pouco maior, ainda conversar para que essa criança se sinta confortável para contar para o responsável o que é que está acontecendo. Contar para a irmã, contar para alguma prima. E lembrando que estamos num momento de pandemia, então as crianças não estão indo para a escola. Porque é uma relação de confiança, muitas vezes, com o professor, com a professora, para contar o que está acontecendo, para que essa criança também possa pedir socorro. Isso também pesa nesse momento, foi o que foi dito aqui pela delegada. O fato das crianças não ir para a escola, estão ficando em casa e muitas vezes a violência acontece até no ambiente familiar. Falou tudo, Thaís. Pessoal da Lapa, atenção. Tem esse rapaz, esse cara aí de 50 anos, que fez o que fez, está pela Lapa.
tomem cuidado. Né, doutora? Qualquer denúncia pode ser repassada à polícia. Sim, doutora Patrícia muito bem falou. Existe uma forma correta de ouvir essas crianças, que é uma forma para não agredi-la ainda mais com a informação. Então, permitir sim que essa oitiva seja feita desta forma, porque até de uma forma lúdica, sabe? No sentido de evitar que as crianças se traumatizem novamente. E sim, é muito importante a colaboração de todos. Lembrar que as crianças têm que ser ensinadas duas coisas, que ninguém toca o corpo delas. Isso. Né? E qualquer coisa que aconteça, estabeleça uma confiança, geralmente com a mãe, mas com alguém, e relate as coisas que aconteceram. De forma natural, aconteceu isso, eu achei bom ou ruim, mas que relate o seu dia, e essa informação, sim, vai servir para que os pais filtrem e encaminhem a um serviço para a proteção dessa criança. O diálogo. Toda a vida, o diálogo. Agora eu fico pensando, gente, você que viu essa história toda aqui, uma mãe chega numa sala, criança pelada, um rapaz de 50 anos pelado também. O que passa pela cabeça de uma mãe dessa?